Boa tarde a todos. Hoje é dia 61 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. E bom, agora são 14 horas e 56 minutos no horário de Brasília, dia 2/8 de 2026. Começamos o mês de agosto. E aqui vamos nós. Bom, o conteúdo que eu quero falar, explicar hoje, basicamente ninguém te deve satisfação. Ninguém te deve explicação alguma. Vamos lá. Pensa numa vez que você ficou esperando alguém explicar. Alguma pessoa te magoou ou fez algo que você não entendeu. Sabe? Bom, você estava em um relacionamento e a outra pessoa decidiu terminar sem dar declaração alguma, sem falar, sem explicar o porquê ela está fazendo aquilo. Ou sei lá, você foi demitido e não teve uma justificativa o porquê você saiu, sabe? Alguma pessoa que te magoou ou que fez algo que ficou marcado pra você de alguma forma e essa pessoa não deu uma declaração do porquê ela fez isso. Então você ficou esperando alguém explicar, justificar isso ou até pedir desculpa por isso. E bom, esse pedido de desculpa nunca veio. Enquanto você espera essa resposta, sua vida parada, refém de uma satisfação que talvez nunca chegue, sabe? Talvez essa pessoa nunca dê essa explicação. Então você começa a se questionar, será que você é bom o suficiente? Será que você fez algo de errado? Será que você... Bom, o que você fez de errado? Sabe? Começar a se questionar, ficar parado e começar a jogar aquela culpa em si mesmo. Então, você está esperando uma explicação que talvez nunca venha e travando a sua vida até essa explicação, essa justificativa chegar. Às vezes a pessoa teve uma pessoa que era para ser importante na vida dela e essa pessoa foi ausente a vida inteira. Então você está esperando essa pessoa chegar, pedir desculpa ou justificar o porquê ela, sabe, não participou da sua vida. Bom, o que você está esperando alguém te dizer antes de seguir em frente, sabe? De continuar seu caminho, continuar sua trajetória, de começar a caminhar e parar de ficar esperando outra pessoa vir e falar, explicar, pedir desculpa, sabe? Sendo que você vai continuar sentindo a mesma coisa, independente do que ela falar. Então, a maioria acredita que precisa entender o porquê antes de virar a página. Como se o fechamento emocional dependesse da explicação do outro, sabe? Ela começa a ter essa dependência química, essa dependência de que ela precisa da explicação daquele ser, daquela pessoa, do porquê ela fez isso, da explicação do porquê aconteceu aquilo, daquela forma. Só que isso coloca sua paz nas mãos de alguém que pode nunca dar essas respostas, por indiferença, talvez por orgulho, talvez seja orgulhosa demais para ter que admitir que, bom, fez algo de errado. Então, ou até porque nem enxerga o próprio erro, sabe? Tem essas pessoas que às vezes faz algo e elas nem enxergam o tamanho daquilo que elas estão fazendo. Então, você não precisa da versão do outro para fechar sua própria história. Ninguém tem obrigação nenhuma de te dar satisfação. Nem o seu, sei lá, nem sua namorada que, bom, terminou com você e não deu declaração nenhuma do porquê ela fez isso, sabe? Ou você ficar simulando coisas assim. Cara, eu acho que ela fez isso porque... bom, não interessa o porquê ela fez isso, o porquê ela decidiu tomar essa ação. O que você pode fazer agora é seguir em frente, sabe? Ou até de um amigo um amigo de anos e de talvez décadas, que era muito seu amigo, que vivia com você e do nada decidiu se afastar. Você, por que aconteceu isso? Bom, isso também não interessa, sabe? O que você pode fazer é virar a página do porque se você ficar preso, parado, pensando o porquê essa pessoa fez isso, talvez essa resposta ela nunca chegue, sabe? Então,
As pessoas que te magoou, talvez elas nunca vai admitir isso. Talvez seja por orgulho, talvez seja porque elas até reconheçam, porém não quer ter que admitir pra você que ela errou com você. Então, esperar isso é dar a outra pessoa um poder que ela nem sabe que tem sobre você. Sabe, você esperar algo de alguma pessoa é você dar um poder a ela que talvez ela nem sabe que tem aquilo sobre você. Então, cada dia esperando satisfação de alguém é um dia que você entrega um controle da sua paz para essa pessoa. Então, cada dia que você passa esperando, sabe, a pessoa voltar, mandar aquele textão explicando por que ela fez isso, por que ela fez aquilo, ou por que ela foi ausente, ou por que ela se afastou. Ah, sabe, é um dia que você coloca a sua paz na mão de uma pessoa que ela nem sequer tá sabendo disso, sabe? Você tá dando o controle da sua vida para uma pessoa que não te deve satisfação nenhuma. Então, a explicação, mesmo quando ela vem, raramente ela vem, dificilmente, mas quando ela vem, ela também raramente muda o que você já sente ou já perdeu, sabe? Já passou. Você vai continuar sentindo isso. Ela só parece importante enquanto ela está ausente. Então você fica, putz, por quê? Por quê? Então aquilo parece importante, você começa a colocar tudo aquilo em um pedestal. E aí vai chegar um ponto de você, a coisa que você mais quer é a explicação do porquê aconteceu aquilo. Sendo que, se você olhar de longe, de forma racional, você vai ver que não tem motivos para dar explicação, sabe? Você pode olhar e simplesmente virar a página sem ter que esperar o porquê que aconteceu aquilo na outra página. Seguir sua vida, tocar seu barco, sabe? Ajustar sua vela. O vento, você não controla o vento, lembra? Então, você não pode controlar o vento. O que você pode controlar é o lugar onde você posiciona a sua vela. Então, você pode seguir em frente sem nunca saber o porquê aconteceu isso, aconteceu aquilo, sabe? Deixar isso para trás. O fechamento não depende do outro falar, depende de você decidir soltar. Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fiquei desapontado. Putz, minha namorada fez isso, fez aquilo, terminou sem dar explicação nenhuma. Meu amigo de décadas se afastou. Tudo bem, o que eu posso fazer por isso? Sabe? Eu não preciso ter que ficar esperando uma pessoa vir se justificar, dar uma explicação de algo. O que eu posso fazer é simplesmente continuar, sabe? Vira página, velho. Continua tocando o seu barco, sabe? Vai viver sua vida, solta isso, sabe? Libera essa mágoa, talvez essa raiva, esse ódio, sabe? Libera o perdão, sabe? Porque quando você liberar esse perdão, você soltar, e você decidir que você não quer mais isso, que você não quer mais explicação, e mesmo que você, depois de fazer isso, outra pessoa vir se explicar, cara, já tá solto, tá tudo bem, tá perdoado, sabe? Porque se você guardar isso pra si e ficar levando isso adiante, isso acaba atrapalhando sua vida. E é uma pessoa que já deveria ter sido, sabe, deixada na outra página. Você não tem que ficar levando ela adiante. Não exatamente ela, mas a ação que ela tomou sobre você, sabe? Às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela e você, putz, por que ela fez isso? Por que aconteceu? Oh! Tá, voltando aqui ao conteúdo, ao que eu estava falando. Bom, talvez eu não me recordo do ponto aí que eu parei. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, enquanto você esperar a satisfação de que nunca vem, o tempo passa e você continua no mesmo lugar. Ninguém te deve satisfação alguma. E enquanto você cobrar ela, você é o único que paga o preço de ficar parado. Porque a pessoa que fez algo com você, a pessoa que se afastou,
que terminou sem explicação alguma. Ela vai continuar seguindo a vida dela e você vai continuar parado, sabe? Sendo que você poderia ter passado pro outro lado. Sendo que você poderia ter ficado de cabeça erguida, continuar a caminhar. Você escutou o que a outra pessoa estava falando e continua e fica pensando e pensando por que essas pessoas fazem isso. A pessoa tá seguindo a vida dela, sabe? E você também vai ter que seguir a sua. Bom, isso acontece principalmente com pessoas que têm alguma pessoa ausente na sua vida. Às vezes a pessoa tem muito disso. Ela tem aquela pessoa ausente e aí ela fica esperando essa pessoa aparecer e pedir desculpa, perdão, sabe? Tem pessoas que ficam magoadas, ficam levando isso adiante. E isso vai crescendo em uma proporção até ficar em um pedestal onde aquilo talvez seja o centro da vida dela. Acaba levando esse trauma adiante. Acaba colocando todo mundo, usando aquela lente de que todo mundo é igual, sabe? De que todo mundo tem esse padrão. Porra, filha da puta aqui, filha da... Sabe? Todo mundo é gente ruim. Que todo mundo tem a atitude que aquela pessoa tomou. Sendo que não é verdade. É que você está usando outra lente. Sabe? A lente de achar que todo mundo é igual àquela pessoa. E, então, quando você aprende a soltar isso, a libertar-se, sabe? A liberar o perdão e seguir em frente, tocar sua vida, sabe? Sabe aquele projeto que você tem dentro da gaveta e você decide abrir a gaveta? Porra, faz aquele projeto. Sabe aquela vontade que você tem de comprar uma prancha e surfar? Faz isso, velho. Vai pra praia, surfa, pula de paraquedas. Vai pra um stand de tiros. Faz alguma coisa, sabe? Segue sua vida, toca seu barco. A vida de lobo solitário, entende? Então, é você e você, velho. E o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Quem se importa com o que elas vão dizer? Sabe? Então, o que mudaria na sua vida hoje se você simplesmente parasse de esperar essa resposta? Sabe? Se você parasse de esperar as pessoas aparecer para pedir desculpa, para se justificar de algo, o que mudaria, sabe? Putz, o tempo que você perde pensando nisso, esse tempo sendo colocado em algo, um estudo, está aprendendo uma nova habilidade, sabe? As pessoas têm muito de... Nossa, você tem que aprender algo e ficar muito bom nisso. Tudo bem, mas você também pode ter esses conhecimentos gerais. Porque, sabe, eu acho que a graça da vida é você ter esses conhecimentos, esses entendimentos das coisas. Você olha para uma... Sei lá, ano passado eu comecei a gostar de automobilismo. Então fui criando gosto, e eu fui entendendo as regras, como é feito, como é isso. O chassi, a parte aerodinâmica, os freios, os pneus, tudo isso eu fui entendendo e aí eu fui criando um gosto, sabe? Mas eu só tenho um gosto por isso porque eu tenho um entendimento do como isso acontece, o porquê isso acontece, a estrutura, sabe? O que acontece aqui, ali, numa reta, numa curva para a direita, numa curva que vai para a esquerda e depois para a direita, tipo a de Jeddah, um exemplo. Bom, uma pessoa que entende, que começa a entender das regras do tênis. Então imagina uma pessoa que, sei lá, viaja para Dubai e aí chega lá naquele Burj Khalifa e caramba, começa a ver, putz, a pessoa já tem ela tem o conhecimento básico de como é feito um prédio. Então como que subiram essa torre enorme? Como que deixaram ela desse tamanho, sabe? Uma estrutura firme no meio de um deserto, sabe? Essas coisas que faz com que a vida tenha graça, entende? Então, você olha pra tudo isso, parece que as coisas começam a ficar mais verde, começam a ficar mais bonita, charmosas. Essas coisas que às vezes são básicas. Que graça tem você olhar pra, sei lá, um piano e, putz, uma pessoa mongoloide lá, sabe? Mas quando você começa a praticar aquilo, quando você começa a ter entendimento daquilo, você vai ver que não é só simplesmente uma pessoa mongoloide, um violão, ou seja lá qual for.
o automobilismo, um tênis, as pessoas são fissuradas em algo que todo mundo tá junto ali, sendo que, sabe, você poderia ter esses conhecimentos de outras áreas, sabe? Isso faz com que a sua vida tenha graça. Aprender termos elétricos, as cargas eletromagnéticas, os elétrons, os átomos, bom, carga positiva, carga negativa, as coisas nada a ver com a vida, porém que você consegue tirar um insight pra vida, sabe? Às vezes você vai estar em um lugar e você, puta merda, por que eu não pensei nisso, sabe? Vai ter essas coisas, então é sempre bom você ter essas experiências, é sempre bom você também adquirir esses conhecimentos gerais, sabe? A vida vai ter mais graça, começa a estudar algo que, putz, nunca estudei isso, mas é curioso isso. Vou começar a trabalhar isso, a estudar isso, a adquirir um know-how dessa área, sabe? E esquecer o que a pessoa, putz, o que ela poderia falar, não vai mudar nada na minha vida, já passou, sabe? Ela já fez aquilo. Ela falando ou não falando, bom, não vai conseguir voltar no passado e mudar. Então, é basicamente isso. Decida de forma consciente soltar a cobrança por uma explicação que você não controla, se vai vir ou não. Então, começa a fazer isso, sabe? Troca a pergunta de por que essa pessoa fez isso comigo, pela pergunta de o que eu faço agora, independente da resposta dela, sabe? Aconteceu isso e isso, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar, sabe? Eu vou aprender algo, velho. Eu vou ter esses conhecimentos gerais. Vou, sei lá, jiu-jitsu, é algo interessante, vou fazer, sabe? Putz, nunca surfei, nunca pulei de paraquedas. Vou começar a me aprofundar nisso. Programação, algo que eu nunca nem conheço, sabe? Tenho só ideia, é curioso. Por que eu não posso abrir a gaveta e começar a estudar? Vou começar a estudar isso, sabe? Você olha para as coisas e vê sentido nelas, sabe? Você, putz, nossa, olha isso, sabe? Isso se conecta. Nossa, que foda. É mais ou menos isso, sabe? Você começa a dar valor nas coisas que são simples. Quando você tem esses conhecimentos, você começa a enxergar coisas boas em coisas básicas, sabe? Estrutura. Bom, uma coisa se conecta com a outra e caramba, que lindo, porra, sabe? São coisas básicas, são coisas bestas que você aprende a dar valor, sabe? Mas que você consegue dar mais valor ainda quando você solta as coisas do passado. O que passou, passou, velho. As pessoas não vão vir. E esquece, velho, esquece. E o que as pessoas pensam, dane-se o que as pessoas pensam, sabe? Sua vida é curta, sua vida La vita è bella, la vita è bella. É um ditado italiano. La vita è bella, a vida é bela, velho. Tudo passa, sabe? Tudo passa. Coisas boas passam, coisas ruins passam. Só que um fator curioso é que as coisas que tendem a ser negativo, tendem a ser ruim, se você ficar pensando nisso e você vai pensar de novo, e de novo, e de novo, sabe? Então na hora de virar a página você vai ficar preso naquela do porquê, o porquê. Cara, aquilo vai se criando uma área de um pedestal e você, caramba, velho, e vai ver aquilo já virou o centro da sua vida, sendo que na primeira oportunidade você já poderia ter, sabe, virado a página, vida que segue, enfim. Porque no final, as coisas que tendem a ser coisas negativas de momento e coisas que são positivas de momento, as boas lembranças, elas são guardadas por um tempo maior. Então, para pensar, você passa por algum momento ruim hoje na sua vida, e daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, talvez você lembre disso, porém você não vai lembrar do nível de intensidade que tem isso, sabe? Porque você já sabe lidar com isso, já passou, foi outra fase da sua vida. Você não é a mesma pessoa em 5 anos, não é. É outra pessoa, outra mentalidade, outro lifestyle, sabe? Bom, e as coisas boas, elas tendem a ter
essas lembranças, você olha, putz, você lembra de como você se sentiu na sua primeira vez fazendo algo que você sempre quis fazer. Por aí as coisas que tendem a ser negativas, às vezes você passa e sabe, só quando se embola tudo e você, putz, lembra daquilo. Putz, lembrei daquele dia que foi muito ruim isso que aconteceu isso. Mas ainda bem que aconteceu, porque se não tivesse acontecido, eu não estaria na fase da vida que eu estou hoje. É uma fase que eu sempre quis estar, sabe? Então, às vezes, as coisas ruins, entre aspas, elas vêm para nos ensinar eu diria ter cautela, sabe? A aprender. Não digo que são coisas ruins, mas que são aprendizados, porque depois de anos a pessoa olha para trás e você olha e vê que você é o que é hoje, porque aquelas coisas ruins aconteceram, entende? Então as coisas elas acontecem e acabam acontecendo isso. Então, porque elas têm que acontecer. Então, fica aí esse negócio, né? Para pra pensar. Tudo que, sabe, você for passar daqui em diante, todas as coisas que não são positivas, você olhar para ela como aprendizado, como, putz, hoje talvez não tenha sido um dia bom. Talvez foi o pior dia. Talvez o vídeo de hoje seja o pior. Mas tudo bem. Eu aprendo, ajusto e sigo em frente. E o dia de amanhã vai ser melhor e melhor, ou talvez pior, mas sempre bom esperar o melhor, sabe? La vita è bella, la vita è bella. Buongiorno. Então, é basicamente isso. É você ver as coisas que não são agradáveis no momento, você olhar para ela, olha, isso aqui é algo muito, muito forte, não queria que acontecesse, bom, aconteceu, acabou acontecendo. O que eu posso fazer? Eu posso tomar isso de aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Porque se eu não aprender agora, eu vou ficar guardando e remoendo, e vou perder dias, semanas, até anos talvez da minha vida pensando nisso, sendo que uma hora eu vou ter que largar isso. Então por que não largar agora, sabe? E é basicamente isso. Ninguém te deve satisfação alguma, mas você deve a si mesmo seguir em frente, com ou sem ela. Então, se uma pessoa te dá ou não satisfação, uma coisa que você tem que fazer é seguir sua vida, seguir adiante, certo? Então, o que você vai parar de esperar hoje para finalmente virar a página, seguir sua vida, sabe? Tocar seu barco. Tudo passa, tutto passa. La vita è bella. Buongiorno, meus amigos. Bom, hoje é domingo, agora são 15 horas e 22 minutos, no horário de Brasília, dia 2/8/2026. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse conteúdo tenham compreendido o valor dele, que tenham absorvido algo de bom, das coisas boas que eu falei, das coisas que você percebeu que não são agradáveis naquilo que eu falei, mas que você pode corrigir para sua vida. Bom, é isso aí. Basicamente isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Até amanhã. Amanhã é segunda. Melhor dia da semana.